Olá! No mundo em que a gente se comunica cada vez mais com coraçõezinhos, joinhas e carinhas sorrindo, uma pergunta bem esquisita começou a aparecer nos tribunais. E se esses símbolos, que parecem tão inofensivos, pudessem ser usados para cometer um crime? Olha, a pergunta parece até meio absurda, né? Como é que uma coisinha tão pequena e, na maioria das vezes, super divertida, poderia ter consequências tão sérias? A gente usa dezenas deles todos os dias sem nem pensar direito. Mas acredite, a resposta para isso pode chocar. E a resposta, pelo menos no sistema jurídico brasileiro, é um sonoro e definitivo sim. Um único emoji pode sim ser a prova central de um crime. E agora a gente vai desvendar exatamente como isso funciona. Para a gente entender as consequências legais, primeiro a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Para a lei, emojis não são mais só uns desenhinhos. Eles são, de fato, uma forma de linguagem. E como toda linguagem, ela tem regras, tem intenções e, claro, tem consequências. E aqui a gente vê uma virada de chave. O que antes era só um acessório na conversa, hoje é analisado com o mesmo rigor de uma palavra escrita. O direito finalmente percebeu que um emoji pode carregar o peso de uma frase inteirinha. Isso nos leva a um conceito super importante, o tal do alfabetismo digital jurídico. O que isso quer dizer? Que os tribunais não estão mais olhando só para a imagem do emoji em si, mas para a intenção por trás dele. É o que os juristas chamam de animus etelioges. Aquilo foi um elogio? Foi uma ameaça? Um insulto? O contexto e a intenção, meu amigo, são tudo. E olha, essa interpretação não vem do nada, não é arbitrária. Ela está toda baseada na nossa estrutura legal. A Constituição está lá para proteger a dignidade da pessoa. O Código Civil já diz que a intenção vale mais que a palavra literal. E tanto o Código Penal quanto a Lei Maria da Penha já prevêem crimes cometidos por meio de símbolos. Os emojis só se tornaram a mais nova ferramenta para isso. Ok, com essa base legal toda em mente, vamos agora para a parte que realmente importa. Como isso se aplica na vida real? Que tipos de crimes são cometidos todo santo dia, na nossa cara, usando esses pequenos símbolos? Bom, o caso mais comum de todos são os crimes contra a honra. Pode parecer coisa de criança, mas usar o emoji de palhaço ou de cocô para comentar a foto ou a opinião de alguém, a justiça interpreta isso como um ataque direto à dignidade daquela pessoa. Isso é o crime de injúria, com todas as consequências legais que vêm junto. E é aqui que o assunto fica extremamente sério. O uso de certos emojis para atacar grupos específicos é tratado com o máximo rigor possível. Usar um emoji de macaco, por exemplo, para se referir a uma pessoa negra, isso não é brincadeira, não é falta de intenção. Para os tribunais brasileiros, isso é considerado prova material do crime de racismo, que, como a gente sabe, é inafiançável e não prescreve. Essa violência simbólica vai além do racismo e atinge outra área super sensível: a violência de gênero. Nesse campo, os emojis se tornaram uma arma poderosa e muitas vezes silenciosa. O artigo 7º da Lei Maria da Penha é claro ao reconhecer a violência psicológica, e o mundo digital virou um novo campo de batalha para isso. A gravidade da situação fica muito clara quando a gente olha os exemplos. Emojis de faca ou de caixão são usados para intimidar, para causar medo. Aqueles olhinhos ou pinos de localização enviados repetidamente podem configurar stalking, e aqueles ataques coordenados com emojis de cobra ou de vômito contra mulheres na política, isso é classificado como violência política de gênero, uma tentativa clara de silenciar essas vozes. E tem mais. Seguindo uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, a lei antirracismo também se aplica para casos de homofobia e transfobia. O que isso significa na prática? Que combinações de emojis que incitam ódio contra a comunidade LGBTQIA+, como um arco-íris riscado ou com uma carinha de vômito, são consideradas discurso de ódio e, portanto, podem ser punidas por lei. Certo, então o crime aconteceu. Mas e agora? Como é que se prova num tribunal que um simples emoji foi a arma do crime? O grande desafio, na verdade, está na tecnologia por trás da prova. E aqui vem talvez o aviso mais importante de todos. Um simples print da tela, sabe, a famosa captura de tela, legalmente ela tem pouquíssima força. Por quê? Porque é muito, mas muito fácil de ser alterada. Qualquer pessoa com um editor de imagens consegue mudar o que está ali. A justiça, claro, já sabe disso e por isso exige provas bem mais fortes. Então, para construir um caso que realmente para em pé, o caminho certo envolve basicamente 3 ações. Primeiro, ir até um cartório e obter uma ata notarial. Segundo, preservar os metadados, que são tipo o RG da mensagem. E terceiro, analisar o contexto completo da conversa, não só aquele emoji isolado. A diferença na validade dessas provas é gritante.
Enquanto o screenshot é super frágil, a ata notarial tem fé pública, o que dá uma credibilidade altíssima. E lá no topo, a gente tem a perícia forense digital, que é uma análise técnica super profunda e é considerada a prova definitiva. Tudo isso, claro, levanta questões bem maiores sobre o futuro. Qual é o papel das redes sociais nisso tudo? E para onde a nossa legislação está caminhando? Hoje, o nosso Marco Civil da Internet diz que precisa de uma ordem judicial para as plataformas removerem um conteúdo. Só que esse debate está mudando. Novos projetos de lei já falam num dever de cuidado maior por parte das empresas, especialmente contra discurso de ódio. A grande questão é: como fazer isso de um jeito que funcione de verdade? E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o tamanho do problema da moderação automática. O contexto é tudo, né? Um emoji de banana pode ser totalmente inofensivo numa conversa sobre uma receita, mas vira uma arma num ataque racista. Nenhum algoritmo, por mais inteligente que seja, consegue fazer essa distinção de contexto com 100% de certeza. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, cada mensagem que a gente envia é, em essência, um documento com peso legal. A questão que fica no ar é: com esse poder todo em mãos, qual vai ser o nosso próximo símbolo?